a gente pegar e ir mostrando. Então eu tenho lá, o nome da criança tá aqui dentro e eu vou começar a puxar a letra. Não tenha medo, gente. O erro faz parte do processo da construção do seu conhecimento. Eu falo do construtivismo. Aí era a hora que eu já tinha sondagem, eu já tinha levantado, eu já tinha analisado tudo isso, né? E aí quando eu já começava a preparar as atividades. Ó, rimas e sonoridades. Então a gente pode trabalhar quem é o intruso. Então olha lá, boneca, avião, boneca, caminhão. Sejam bem-vindos. Quem ainda não me conhece, você que ainda não me conhece, que está chegando agora, que está me conhecendo agora, eu sou a professora Kelly. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, mestre em educação e doutora em educação. Já atuo na educação há 23 anos. Passei entre a educação infantil, os anos iniciais, o ensino superior e atualmente estou na gestão escolar. É um prazer, né, conhecer vocês e compartilhar todos esses meus anos aí de experiência. É bom aprender com quem sabe. Às vezes a gente puxa a orelha, mas não é que a gente puxa a orelha pro ruim, não. É porque a gente quer que você aprenda, que você se dê bem, que você não passe por apuros, né? Porque a gente às vezes passa alguns apuros por não saber. Então, é para você chegar um pouco mais sabida lá na sua sala de aula e não precisar passar por nenhum apuro. Eu sou professora, eu contei isso semana passada, vou falar de novo um pouquinho, por opção, porque eu gosto do que eu faço. Eu não seria outra coisa se não fosse para ser professora, pois para mim não tem nada mais prazeroso do que ter a possibilidade de ver uma pessoa construindo o seu conhecimento e poder ter o sentimento de, putz, consegui, missão cumprida. Né? E é o que eu falo, eu sempre me despedia dos meus alunos da faculdade, quando realmente era a última disciplina, né? Que eles estavam levando um pouquinho da professora Kelly e que com certeza eu estava levando um pouquinho de cada um deles. Essa é a nossa história, essa é a nossa realidade, né? A gente deixa um pouco da gente, a gente doa o que a gente tem de melhor para o nosso aluno, que é o nosso conhecimento, e a gente aprende muito com ele e leva um pouquinho deles junto com a gente. Então hoje eu vou deixar um pouquinho de mim aqui com vocês. Eu espero que vocês participem, compartilhem aí, coloquem as experiências de vocês, dúvidas. Vamos interagir bastante. Deixe um pouquinho de você também aqui para os colegas, para as pessoas que estão participando. Isso é muito importante, né? Não tenha medo, gente. O erro faz parte do processo da construção do seu conhecimento. Eu ia falar do construtivismo. O processo de construção do seu conhecimento. Faz parte. Né? E às vezes a sua dúvida, seu questionamento aí é o que muita gente queria estar perguntando, mas ninguém tem coragem de falar. Não precisa ter vergonha. Né? Na sala de aula, quem foi meu aluno, quem está aí que acompanha a professora Kelly, sabe que eu sou muito atenta, assim, a ficar olhando, então eu sempre pergunto pro pessoal, fulano, tudo certo? Entendeu? Alguma dúvida? Aqui eu não vejo né, a carinha de vocês, o rosto de vocês. Então, sentiu alguma dúvida? Pergunta. Não deixa passar não, tá bom? E vamos lá, né? Redes sociais, chegou o momento. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, começa a me seguir e manda aí pro pessoal participar também, para ele começar. Inclusive, falando em Instagram, eu gostaria de agradecer, né? Entrou uma rede aí de pessoas, muita gente entrando, tá muito legal, tá muito bacana. Cada dia que eu vejo uma carinha lá, eu fico super feliz. O pessoal que vai entrando também, participando, manda pergunta, dúvida. Eu sempre estou respondendo e tentando responder. Eu gosto muito dessas interações. Então, muito bem-vindo, obrigado, né, por estar acompanhando. Você que está aqui no YouTube e ainda não segue ou não se inscreveu, se inscreve aqui, clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Se você ainda não me segue aí no Facebook, no YouTube, no site, é sempre muito fácil, gente. É Kelly Silva Barros. Você sempre vai encontrar assim, Kelly Silva Barros,
Eu tô em todas essas redes aí, você consegue me ajudar. E no nosso site, você que não sabe, ele é cheio de conteúdo bom. Hoje, muita coisa que eu vou mostrar aqui já está pronto lá no site. É só você baixar, imprimir e arrasar na sua sala de aula. Aqui eu vou mostrar um pouquinho picado. Lá você tem todo um contexto, toda uma estrutura, toda uma sequência didática já preparada, elaborada para essa adaptação. É que aqui eu vou falar coisas que você vai conseguir adaptar na sua realidade. Lá você vai colocar essas atividades dentro de um contexto, partindo de um texto, toda uma sequência certinha que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Quem ainda não me acompanhava. Se você já me acompanhava, você já sabe mais ou menos qual é o meu estilo de pensamento, né? A escrita não parte do nada. A escrita sempre parte, né? A leitura é escrita do quê? De um texto. Ela é derivada com algum sentido, com algum significado. Então, por que não a gente começar a ensinar dessa maneira? Não é mesmo? Então, lá no site tem bastante modelo de atividade pronta, tem bastante coisa para vocês baixarem, estudarem, aproveitarem e arrasarem. Tudo bem? Agora, vamos lá. Do que realmente vocês vieram buscar aqui hoje, né? Kelly, pelo amor de Deus, por onde eu começo? O que eu faço? Eu tô desesperada. Eu tô ansiosa. Eu tô com medo. Eu não sei o que fazer. Como que eu vou fazer com os meus alunos? Qual é a primeira coisa que eu faço? A resposta é muito simples. Comece pelo começo. Fala, eu fiquei aqui esse tempo todo sem falar isso? Sim. Pensa aqui comigo. Quando você vai conhecer uma pessoa, chegou num lugar, chegou nessa escola, chegou uma professora nova, vai ser sua parceira, você vai ter que trabalhar ali em dupla com ela. O que você vai fazer? Você não vai começar a sondar essa pessoa? Quem é você? Ah, de onde que você é? Sei lá, quantos anos você tem? Já deu aula, né? Você sempre deu aula, era rede pública, estadual, particular? De onde você é? Se for numa festa, né? Você sempre vem por aqui, você gosta desse tipo de coisa. Se é um evento mais social, você começa a se apresentar, né? Fala o seu currículo Lattes, começa ali a inchar sua lista de formações e tudo mais. Mas a gente começa sondando a pessoa, não é isso? Eu começo a saber quem é ela, eu parto do princípio que eu me interesso por ela e que eu quero saber quem ela é para valorizá-la e, mais do que isso, para manter um vínculo de relação com ela. O meu aluno não vai ser diferente. Na escola é a mesma coisa. A diferença vão ser as perguntas que nós vamos fazer. O que eu vou perguntar para o meu aluno que vai me servir de sondagem para que eu possa conhecê-lo e, mais do que isso, eu possa começar a levantar conteúdos que vão me ajudar a começar a traçar meus planos. Semana passada a gente falou dos planos, né? Eu tô meio estranha hoje. O que tá acontecendo? Também. A traçar meus planos. Ai, voltou outra voz. A traçar os meus planos, a ter as minhas cartas para poder começar a colocar as cartas na mesa. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Quantos anos você tem? De que escola você está vindo? Mesmo que seja dali. Para ele te falar, eu já era aluno daqui. Eu era da professora X, Y, Z. Ah, como que você frequentou a escola, né? As aulas nesse período de 2 anos? Essa pergunta vai ser nossa chave mestra. Como que você frequentou as aulas nesses 2 últimos anos? Ah, você ia para a escola? Ah, você não ia? Fez tudo online? Ah, quando era online, alguém te ajudava? Quem te ajudava? Ah, é? Como que ele te ajudava? Lembra que a gente falou semana passada? Ajudava ou fazia pela criança? Tem diferença, não tem? Então, começar a perguntar. Tudo bem? Meio caminho andado,
para você saber quem ele é, de onde ele veio e como que ele veio. Você já vai ter aí uma boa gama aí para começar a pensar. 3 perguntas, você já começou a ter aí uma sequência a começar a levar em conta e mais do que isso, começar a já colocar ali certinho quem é quem. Uma dica que eu te dou para isso. Papelzinho na mão, sabe a brincadeira de stop que a gente fazia, né? Fazia as coluninhas. O nome do aluno, idade, de que escola tá vindo, como que frequentou e anota ali a sua observação. Coisas do tipo. O que é essa observação, Kelly? Qual o seu nome? É Kellyzinha. Kellyzinha não, né? Seu nome é Kelly. Não, é Kellyzinha, minha mãe me chama. Ah, sua mãe te chama. Mas nós aqui na escola, nós vamos te chamar de Kelly, porque esse é o seu nome. Você já percebeu aí que tem uma situação a ser levada em conta, né? É como me chamam, não é como ele se chama. Qual é a idade? A idade dele tá de acordo com o ano dele? Tá ok? Porque teve bastante criança que, pelo fato de não ter frequentado, né? Dependendo de como foi ali as orientações para esse aluno, pode ser que ele tenha sido retido, tá? De que escola você está vindo? Isso não é para você saber e sair falando mal da escola, não. Isso daí esquece isso, gente. É para você ter uma base do quê? Bom, meu aluno está vindo de uma escola particular agora para uma escola pública, que foi uma coisa que aconteceu bastante. Muita família teve que diminuir gastos. Ele está vindo da mesma escola, beleza. Depois eu posso sondar com as minhas colegas, não para saber como é que ele é para saber coisas do tipo, ele fazia mesmo, ele te entregava as coisas, como é que ele está em alfabetização, ele está lendo, não está? É saber pedagogicamente a vida do aluno, como o aluno é, você vai descobrir no decorrer do dia. A gente já teve uma live que eu falo disso, né? A importância de termos uma conversa pedagógica, não uma conversa investigativa para saber do aluno, né? Saber o que o meu aluno já sabe. Tudo bem? Tudo isso anotado ali, você já tem ali uma sondagem muito clara de qual é o perfil do seu aluno, tá bom? Meio caminho seu já vai estar andado e isso já vai te ajudar bastante na hora da sua realidade, na sua sala de aula. Aí lembra semana passada que a gente falou um pouquinho disso? Né? O seu aluno, ele está adaptado às vivências escolares? Você vai perceber. Fica o tempo todo assim. Tá de pé, fala junto com o outro, toda hora bebendo água, mexendo na mochila, olhando para o nada, perguntando toda hora se já era de ir embora. O comportamento dele, as atitudes dele, as ações pedagógicas estão de acordo? Não precisam ser ajustadas ou até mesmo ensinadas? Será que você não terá que gastar um tempo? Esse gastar aí, gente, não é gastar, é um gastar ganhando. Ajustando isso, já pensando nessa relação, para você conseguir andar com o seu pedagógico. Teve um comentário da Sueli num vídeo, numa parte que eu falo isso, a Sueli Leite, ela coloca assim, que reflexão importante ou é interessante, porque isso que a gente falou semana passada, gente, isso está muito forte. Nós estamos muito preocupadas no pedagógico e nós estamos esquecendo que essa criança é um ser social, mas um ser social que não esteve inserido na escola nos últimos 2 anos. Então, nós temos que ajustar algumas arestas e começar a ir para frente. Mas hoje, a gente vai focar aí no pedagógico, né? Mas não esqueçam, se você não assistiu a live da semana passada, tem aí nos vídeos, né? É só você assistir
como que você precisa pensar um pouco, refletir sobre essa ação, para depois começar a entrar no pedagógico. Foi o que eu acabei de falar. Como que você vai gastar um tempo com ações para adaptar o seu aluno, para que ele esteja inserido novamente nesta realidade que é a escola. Tudo bem? Mas vocês gostam mesmo de atividade, do que fazer, e não é à toa que eu trouxe um monte de coisa aqui hoje para vocês, tá? Mas, nesse primeiro momento, gente, é fundamental que nós estejamos atentos o que eles estão nos dando de informação. E mais do que isso, como que essas informações estão nos sendo passadas. Coisas do tipo, ele demora para falar? A fala dele não tem clareza? As atitudes dele são atitudes muito de comanda? O ano passado, que eu percebi muito, que até eu dei uma dica lá da dobradura semana passada, mas o ano passado eu vi muito que eles tinham muita dificuldade de seguir comanda. Né? Isso de não seguir comanda, isso é um dificultador muito grande para nós na sala de aula. Então, quais são as ações dele? Você fala, peguem os lápis, abram o caderno e vamos fazer a rotina. Seu aluno está lá parado. Daqui a pouco você olha, ô Kelly, não vai fazer? Hã? Ele ainda não se situou que existe uma rotina, que essa rotina precisa ser organizada, preparada, né? Quando ele está fazendo as atividades, ele demanda muito tempo, fica ali horas. Era uma coisa que você tinha calculado 20 minutos, seu aluno ficou 1h30. O que está acontecendo? Será que é uma dificuldade ou será que é uma adaptação que ele está trazendo porque em casa ele tinha o tempo todo para fazer? Como que ele está fazendo? Respondendo instantaneamente, sem nem ler o que a comanda está pedindo, somente para se livrar? Ou ele está fazendo realmente com dedicação, identificando e fazendo as coisas com o empenho que aquela atividade merece? Atenção também, principalmente, como foram estes 2 últimos anos dele, por isso que você perguntou, como que ele participou, isso se ele participou. Vai aproveitando esses momentos de sondagem, esses momentos, essa primeira semana e essas 2 primeiras semanas, para conhecer muito o seu aluno. A gente vai precisar mais do que nunca. Eu, Kelly, sempre, antes de pandemia, tá bom, gente? Eu sempre me planejava 1 semana para conhecer os meus alunos. Só que era 1 semana de alunos que estavam vindo aí numa escola há muito tempo. Então era mais tranquilo. Então era 1 semana, todos os dias, uma dinâmica, alguma atividade que eu recolhia, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Eram situações de roda de conversa, era levar uma leitura para depois a gente discutir sobre um assunto. Todos os dias. Sempre tinha uma intenção para algo que eu queria saber deles. Sempre era algo que eu precisava sondar para dali da frente eu começar a pensar. O plano de ensino já estava feito. Eu já tinha ali quais eram os conteúdos, eu já sabia. Isso já estava posto. Né? Na rede estadual, ainda mais ainda, porque a gente tem o currículo oficial, a gente tem que seguir. Então já estava pronto, eu não tinha que pensar nisso. Lógico que tinha, né, gente? Eu preparava, fazia, ok. Mas assim, naquele momento eu não tinha que pensar só nisso. Eu tinha que pensar em saber quem eles eram. E chocante era para eles, como na sexta-feira eu já sabia o nome de todo mundo. Eu já sabia praticamente todos os pais. Fulano, seu pai, pode ir. Até amanhã, tchau, bom descanso. Fulana, sua mãe, pode ir. Tchau, bom descanso, até amanhã. Aquela ali é sua irmã, né? É. Ah, pode ir então. Isso é mostrar para eles que esta pessoa aqui, que ia estar com eles ali 1 ano, se preocupava com eles, se envolveu com o mundo deles e estava ali de olho neles.
Mostrar para eles que a gente dá a devida atenção a quem ele é, isso é um ganho muito grande. Demanda um olhar nosso, né? E chegou o momento do quê? Da gente começar a descobrir o que o nosso aluno já sabe. Então, preparem sondagens para saber os conhecimentos dos seus alunos. Um ponto para a gente começar. Chave, hein? A sondagem não é para a gente descobrir o que o meu aluno não sabe. Sondagem é para a gente descobrir o que o meu aluno já sabe. Sondagem é para eu valorizar o conhecimento prévio do meu aluno. Sondagem não é para eu falar, este não sabe de nada. Ah, meu Deus do céu, não sabe nem letra ainda. Ah, ele não conseguiu escrever o nome. Nossa senhora, ele só... olha, ele já consegue identificar as letras. Ele já consegue traçar as letras. Ele conseguiu escrever o nome dele. É o que ele já sabe. O que ele não sabe já está nítido ali pra gente. A gente não precisa ficar procurando o que não sabe. A gente tem que dar um outro foco, um outro olhar. Ah, Kelly, mas aí eu nunca vou saber o que o meu aluno não sabe. Lógico que vai. Você sabe o que ele sabe. O que ele não colocou ali, o que ele não te deu de resposta é o que ele não sabe, é o que você precisa trabalhar. Você não precisa enaltecer isso. É a mesma coisa eu me arrumar aqui toda hoje, tarari, tarará, tarará, e aí alguém fala assim, misericórdia, a mulher me passa uma blusa dessa cor. Tudo bem, é uma opção, é um gosto. Mas, quando eu olhei, eu falei, gostei, tô bem, tô bonita. É assim que eu vou. Ué, é uma valorização minha. Eu gostei de me ver assim e eu vou assim. Aí, se o outro, né, não gostou, ok, foi uma visão dele. Pode ser que na próxima vez alguém fale assim, ah, você fica tão bonita, sei lá, eu de amarelo. Tudo bem, eu posso até usar o amarelo, porque as pessoas falam, mas não quer dizer que eu vou ser isso porque ele quer. E a mesma coisa com o nosso aluno, gente. Tá? O que ele não sabe, a gente vai descobrir. Porque vai estar nítido ali, ele não fez é porque ele não sabe. Ou ele não deu a resposta correta é porque ele não sabe. Ou, às vezes, porque a comanda não foi clara. Esse também é um grande ponto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então vamos começar por letras, porque as letras dá para começar lá dos pequenininhos, lá da educação infantil, tá bom? Como que é o som do meu aluno, Kelly, para saber letras? E para quem dá aula de reforço? Show! Joyce, vamos lá, Joyce. Aula de reforço não é sala de aula, é um aluno particular, estou chegando aqui hoje. Primeira coisa, quem é você? Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Poxa, que bom, eu estou muito feliz. Você sabe quem eu sou? Não, eu sou a fulana. Sou a Joyce, professora Joyce. Você sabe por que você está vindo para cá? Ele tem que saber. E ele vai te falar, é porque eu sou burra, é porque eu não sei, é porque... Não, não. Não é nada disso. Você está vindo para cá porque eu vou te ajudar para que você fique ainda melhor. Aquilo que você já sabe fique mais forte e aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade, eu possa te ajudar a sanar essa dificuldade, para que quando você chegue lá na sua sala de aula, você consiga dar conta de todos os conteúdos igual aos seus amigos. E a gente começa por onde na aula particular? É a primeira coisa, é antes mesmo da aula. A gente já faz isso antes, que é quando a gente vai passar para a família o que fazer. É a sondagem. Faço a sondagem, diagnostico em qual hipótese de escrita o meu aluno está. E aí, um pulo do gato, hein? Para quem é da aula particular, ó. E tem uma live que fala disso, hein? Mas esse é um pulo do gato. Na sondagem, é a hora que a gente faz todas as anotações. O que eu faço? Fazia, né? Fazia a sondagem, anotava tudo que eu podia. Falava com os pais, tal. Agradecia, não sei o que, e falava que eu ia entrar em contato. Eu mandava por e-mail. O que eu fazia no e-mail, gente? Eu mandava foto da sondagem e embaixo eu discriminava pedagogicamente, assim, mas um pedagógico bonito, que eles não iam entender as palavras bonitas do pedagógico. Aluno ainda não identifica
letras maiúsculas de minúsculas, não diferencia sons e terminações entre an e ão, parari, parará. Eu ia colocando tudo, bem bonito. E aquilo que ele já sabia. Aluno já consegue escrever ortograficamente, porém ainda apresenta erros de ortografias. Colocava tudo que o aluno tinha, quem ele era. Colocava o que eu ia trabalhar de adaptação curricular para que esse aluno sanasse essas dificuldades que eu coloquei lá descrito. Então, eu colocava, para sanar problemas de ortografia, serão oferecidas atividades de cruzadinha, caça-palavras, atividades em que o aluno possa fazer a comparação entre escritas para estabelecer relação entre a escrita correta e aquela que ele realizou, e ia colocando tudo o que ia acontecer. Para isso, o aluno necessita ter um período de 3 meses de aulas, 2 vezes por semana, de 1h30, e mandava para a família. Quase impossível alguém não mandar de volta assim, ai, amei, nossa, é isso mesmo, eu vejo isso, Como que eu faço para assinar o contrato? Por quê? Eles sabem, eles não sabem isso assim pedagogicamente. E aí era a hora que eu já tinha sondagem, eu já tinha levantado, eu já tinha analisado tudo isso. Né? E aí, quando eu já começava a preparar as atividades. O aluno chegava, eu gastava, assim, de 1 hora, né, de aula, 1h30, uns 20, 25 minutos conversando com ele, estabelecendo um vínculo, e aí já começava a atividade. Naquele primeiro dia, ele já tinha aula, ele já tinha a tarefa, e ele já tinha os combinados. Que ele tinha que trazer a tarefa, que aquela tarefa não é da escola, né? Eu sempre fazia o quê? Ele levava a tarefa numa pasta, o caderno da aula de reforço ficava comigo, ele não levava embora. Então, todos esses combinados já iam sendo estabelecidos ali naquele diálogo e ele já ia conseguindo ali entender qual era o formato da aula. Tá bom? Acho que respondi, né? Joyce, se tiver mais dúvida, pode perguntar, tá? Então, vamos começar pelas letras, que dá desde os pequenos e para os maiores vai ter algumas adaptações que dá para fazer. Mas as letras é mais para os menores, né? É lógico que lá no 5º ano, lembra que a gente falou semana passada? Pode ser que você tenha alunos que ainda não identifique. Então, você pode, às vezes, usar uma dessas atividades para ele, tá? Letras. Uma das atividades que você pode fazer é bingo de letras. Leva lá a cartelinha com letras. Aqui eu já fiz, né? Para mostrar para vocês. Fiz a cartelinha, vou sorteando lá nas letras móveis, vou falando as letras. O aluno tem que marcar um X, uma bolinha, colocar uma pecinha, sei lá. Ele vai marcando aqui as letras que vão sendo sorteadas e aí você combina, né? Como é começo de ano, gente, uma bobeirinha. Se der uma bala para quem fizer bingo, eles já vão ficar felizes, vão sair de lá, nossa, a melhor professora do mundo da face da terra, tá? Então, bingo de letras que podem ser assim, já prontas, principalmente para os menores. Para os um pouquinho maior, né, os maiorzinhos, que a gente quer saber se eles já sabem letras, dá a cartelinha assim em branco. E pede para eles escolherem letras que tem no alfabeto, preencherem a cartelinha que a gente vai brincar de bingo. Tudo bem? Para os menorzinhos, para uns pouquinhos maior, tá? Uma outra coisa que a gente precisa fazer, principalmente com os menores, é se eles estão fazendo a diferenciação entre letra, número, símbolo, desenho. Então, é coisas de dar comanda do tipo: circule na cartela somente as letras. Então, aí ele vai circular as letras e você vai identificar se ele conseguiu ou não, né? Circule apenas, faça um X nos números ou pinte de vermelho os números. Os símbolos ou os desenhos, pinte de verde, né? Você pode fazer 3 etapas, ou só identificar as letras, que é o que você quer, ou discriminar cada elemento de uma cor, ou com uma forma, né? Então, as letras marcam X, os números
faz um quadradinho em volta e os símbolos faz uma bolinha. Vai depender de o que você está vendo ali, tateando, o que você acha que você precisa mais, qual é o nível que está o seu aluno. Trilha de letras, tá? Aqui embaixo ela já tem até uma complementação, mas para ele completar lá o alfabeto, para você ter uma noção se ele está sabendo ordenação, quais letras vêm antes, depois, tá? Identificação, todas, viu? Ó, essa daqui, ela parte de uma sequência de atividades. Aquele bingo em branco, ele também parte. Esse daqui é uma sequência de atividades muito legal, que é a partir de uma música que fala das frutas, mas dá pra gente ter uma noção, né? Identificar a letra inicial de acordo com as palavras. Então, para eles irem marcando ali quais são as letras iniciais. E a clássica, né? Que quando eu trabalhei aqui com vocês, foi um grande sucesso, que foi a janelinha. Que foi o quê? A gente pegar e ir mostrando. Então, eu tenho lá, o nome da criança tá aqui dentro, e eu vou começar a puxar a letra. Que letra é esta? Eu já vou identificar se o meu aluno reconhece essa letra. O que vocês conhecem com essa letra? Vocês lembram o nome de algum amigo que tem essa letra inicial? Olha quantas coisas eu posso ir tirando somente com uma letra, hein? Puxei a segunda letra. E agora? Que letra é essa? Vocês conhecem alguma palavra com essa letra? Como que ficou agora? Quem é mar? E aí você vai até você descobrir todo o nome e eles conseguirem. Gente, recurso simplíssimo. Uma cartolina dobrada no meio, um sulfite escrito o nome da criança. Eu vou identificar se meu aluno sabe essas letras ou qualquer outro nome, né? Ou vários nomes da sala, ou você seleciona uma quantidade de nomes por dia. O fato é, você vai identificar ali se os seus alunos, né, eles estão sabendo quem são as letras, eles sabem nomeá-las, eles já conseguem ter essa noção de quando elas se juntam, né? M-A da má. Você vai analisando tudo que eles já sabem a respeito de letras. Isso, em geral, é coletivo. Então, a minha mão tá aqui, segurando, mas o meu olho tá aqui, ó. Muito atento. E aquele lá, o Marcos, que tá quietinho, sem prestar atenção, eu vou falar agora, eu quero que uma criança me ajude. E eu vou chamar uma criança que está prestando muita atenção, ele está olhando muito fixo para pro, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Marcos, qual é a letra que a professora mostrou agora? Eu não faço o contrário. Agora eu vou chamar o Marcos, que não está prestando nenhuma atenção, está olhando para o lado, não está fazendo... Inverte a posição. Traz o aluno para você. Lembra que eu falei semana passada o pessoal até brincou, depois a Barba me mandou uma mensagem, né? Ela falou assim, uma pro linda dessa, todo mundo ia amar, tal. Mas não, né? Que eu brinquei lá, a pro é feia, não, então não precisa chorar, né? Então é a gente fazer o outro lado, é ganhar o aluno. É mostrar para o aluno que ele tem ali na professora alguém que se interessa por ele, olha para ele. Agora eu vou chamar uma outra criança. Tá vendo ali, ó, a Luana. Luana, você ajuda a professora? Eu não sei. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Você quer ver como você sabe? Olha só. Que letra é essa? Vi que a criança travou. Às vezes buga. Dá uma bugada essa criança fica. Não sei. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai procurar juntas no alfabeto e você vai conseguir. Vamos lá comigo? E começa, gente. A, B, C. Que letra é essa?
É muito bem, Luana. Você viu como você sabe? Aqui na minha cabeça já ficou. Luana ainda não identifica as letras do alfabeto. Acabou, deu um tempinho, O Marcos, apesar de quieto, parecer que estava desatento, ele respondeu a letra na hora que foi perguntado. Ó como a gente tem que ser esperto, hein? Ó como o nosso olho é... Como a gente é sagaz nas coisas. Beleza, letras? Deu para ajudar? Bastante coisa, hein? De pequeno a grande. Dá para fazer aí uma pinçada bem bacana. Agora eu quero sondar palavras, Kelly. Letras está muito fácil, meus alunos já são... Aí, a explicação. Meus alunos já são mais do que isso, letras é muito pouco. Então vamos para a palavra. Primeira coisa que eu preciso saber. Meu aluno sabe o nome dele? Ele sabe as letras que compõem o nome dele? Ele sabe identificar elas? Então eu preciso identificar isso. O nome próprio é a primeira palavra que a gente precisa saber se o aluno sabe. Se o aluno tem conhecimento de nome, do nome, ele já tem ali pelo menos um repertório de 3, 4 letras. A não ser que seu nome seja Ana, né? Ele só sabe 2. Mas o resto, ele vai ter aí um grande repertório de letras que ele já conhece e domina, tá? Uma outra atividade bacana é a gente levar nome de crianças, né? Isso daqui, ó, Joyce, essa é boa para você. Eu fazia muito na aula particular, porque eu não tinha outras crianças. Então eu levava crianças, né? Crianças fictícias para a criança poder trabalhar a partir de nomes, né? Eu não tinha amigos na aula particular. Então essa era uma dica muito legal para trabalhar com eles, tá? Rimas e sonoridades. Então a gente pode trabalhar quem é o intruso. Então olha lá. Boneca, avião, boneca, caminhão. Então quem é o intruso? É a boneca. Então ele vai marcar ali com X. Depois é pato, rato, galinha. Pode ser até galo, né? Quem é o intruso? É o galo. Então, peteca, bola, boneca. Então, ele fazer essa localização. Uma outra muito bacana para trabalhar com eles. Aqui já está colado para vocês poderem visualizar, mas tem uma aula top desses daqui, tá? Para vocês assistirem. Procura aí nos vídeos, vocês vão ver. É muito legal. Então, tem as imagens, ele tem que colocar com as letras móveis, é mais para cá, né? Com as letras móveis, a inicial, e aí quando forma a palavra, ele identifica nas cartinhas e coloca aqui na frente qual foi a palavra que foi formada. Então, que nem aqui nesse exemplo, né? Cama, ele vai pôr o C, o A, o S e o A. Então, ele vai formar casa. Então, ele vem e coloca aqui, né? Ele coloca as letras móveis e faz lá, tá? Uma outra de sonoridade muito bacana. Nós temos palavras e aí ele tem que identificar quantos fonemas tem. Então, tem 4 fonemas, 3 fonemas, 2 fonemas, né? Cabeça, 3 fonemas. A professora quer que marque o fonema B. Aí ele vai ter que pensar, né? Cabeça, B. Então, ele tá aqui. Vem e marca aqui. Pode ser marcar, pode ser escrever. Vai depender do que você está procurando aí identificar com o seu aluno, tá? Letras justas. Aqui o letras justas eu trago assim um modelinho fixo para vocês poderem saber. Mas isso daqui a gente trabalha, gente, com letras soltas mesmo, letras móveis soltas. Uma dica legal, eu vou até fazer para trabalhar aqui para vocês verem, na caixinha de fósforo. A gente coloca a imagem na caixinha e as letras dentro. Então, a gente dá a imagem, ok? Então, aqui é a imagem.
e ele tem que identificar e colocar as letras corretamente para formar a palavra aqui que compõe essa escrita. Posso dar assim também, e eles vão recortar, demanda tempo, tá? Mas você já pode estar analisando o quê? Coordenação, essa criança sabe recortar? Ela tem noção de alinhamento? Pode ser já também uma coisa para você já estar analisando. Então, ele organiza as letras que compõem a palavra. Mas aqui eu sempre trago fixo para vocês conseguirem enxergar, senão não dá para vocês verem. Mas é solto. Eu vou fazer um stories com a caixinha para vocês verem. Vai ficar legal, tá? Ainda na linha sonoridade e rima, tá? Então, complete com os fonemas que estão faltando, os fonemas ausentes. Vocês viram que essas daqui têm mais ou menos as mesmas palavras, é que elas estão vindo de uma mesma sequência didática. Então, vocês encontram lá no site tudo certinho, da onde que vem, da onde que eu parto para chegar nessas situações. E ele escrever mesmo, se é o caso dos meus alunos já estarem maior, né? Um em cada, certinho. Observe que não tem a quantidade correta. É para ele identificar também essa necessidade de até quantos eu preciso, quantos sobram e tudo mais. Bom? E agora o ponto máximo, que é a sondagem. A sondagem de palavras seguindo todas as etapas. Pois é ela quem vai permitir que você visualize como que a criança está pensando sobre a sua hipótese de escrita. E mais do que isso, em qual hipótese de escrita ela se encontra. A sondagem tem todas as etapas. Tem todo um processo, tem uma live de sondagem, né? Tem uma live de sondagem, porém, também lá no dia 7 de fevereiro, a gente também vai falar de sondagem, que é o dia da nossa retomada pedagógica. E quem não fez ainda o presencial, quem é aqui de São José que teve oportunidade, também no presencial a gente também fala. Então, a sondagem é a sondagem. É ela quem vai te dar subsídios. Por enquanto aqui, ó, a gente rodeou, mas quem vai ser o seu ponto máximo é a sondagem de hipótese de escrita, tá? Então, seguindo todas as etapas, todo o passo a passo lá, nada de pular etapa, nada de ficar, não dá, ele não consegue, tudo mais, tá? Então, sondagem. Não consigo fazer sozinha, ai, como é que eu faço? Tem uma live só disso, de sondagem de hipótese escrita, que te ajuda, e fica de olho aí também na retomada, que lá também vai ter uma ajuda para vocês, tudo bem? E texto, Kelly? Eu quero saber texto, né? Reescrita de um texto de memória, a final de escrita de um conto conhecido, a escrita de uma versão final de autoria, né, para um conto. A escrita de um texto, ela sempre vai depender muito do que você quer observar. É isso que a gente tem que estar atento. O que eu quero observar na minha turma? Uma turma de primeiro ano. Eu quero saber se ele já tem noção de escrita de texto. Tá, o que eu vou observar numa escrita de texto no primeiro ano? Ele sabe o que é texto? Ele tem essa noção de estrutura e como que o gênero lá se compõe? Vamos supor que eu pedi para ele escrever um bilhete. Escreva um bilhete sobre a sua mãe ter que comprar um material escolar. Você vai ter que escrever um bilhete para sua mãe pedindo para ela comprar um caderno de desenho. Simples. Tudo bem? Então ele sabe a estrutura, ele segue os elementos, ele escreve ortograficamente, ele escreve tudo em um. O que ele faz para escrever? Tá? Lá no terceiro ano. Num terceiro ano eu já vou ter uma outra visão. Como que ele escreve essas palavras? Ele faz hipo ou hipersegmentação? O que é isso, Kelly? Misericórdia. O que é hipossegmentação, hipersegmentação? Hipo é quando ele escreve era uma vez. Né? Ele escreveu era uma e o vez separado.
uma menina, tudo junto, que se chamava, né? Emenda tudo, Chapeuzinho Vermelho. Então, isso é hipo, né? Hipo. Ele faz ali essa junção. E a hipersegmentação é quando ele faz o emendadão ali. Era uma vez uma menina que chamava vermelho. Ele não separa a palavra nenhuma, ele emenda e vai embora. Tá? Ah, os meus já são maiorzinhos, Kelly. Eles já não estão nesse tipo, não. Eles já podem, eu já posso ver outra coisa. Então tá bom, observe pontuação, estruturação textual, paragrafação. Um quinto ano a gente não vai conseguir fazer essas coisas aqui. Mas a gente já vai partir para um texto. Entra tudo isso que eu falei e mais do que isso. Ele respeita as características do gênero que foi proposto? O que é ideal para um quinto ano? Principalmente para a gente pegar isso, gente. Textos que tenham diálogos. É legal a gente fazer coisas de relato pessoal. Que ele possa relatar algo que ele já viveu. Não é minhas férias, tá? É algo que ele já viveu, que realmente tenha marcado um fato ali na vida dele e que ele tenha, né, uma boa memória para poder compartilhar conosco ali uma situação. Uma outra coisa legal também com o quinto ano é opinião, né? Levar uma opinião, algum assunto que você faça um repertório com eles e depois pedir para que eles opinem a respeito desta situação. Né? Um assunto, dependendo de como você trabalha, como você lida com a sua sala de quinto ano, um assunto que seria legal agora, seria a gente estar falando de vacina, né? Vacinação de crianças, a favor ou contra, né? A gente levar eles a pensarem em outras visões e não só aquilo que eles escutam, né, dos adultos. Qual é a visão dele, criança? Será que as crianças estão sendo escutadas a respeito da vacina? Né? Então, a gente pensar uma situação dessa é bem legal, tá? Agora eu quero saber leitura, Kelly. Que eu quero saber se meus alunos estão lendo de verdade. Então, palavras. Palavra dentro de palavra, tá? Então, a gente fazer ali uma leitura de palavra dentro de palavra. É um joguinho bem simples, né? Ele identificar uma palavra dentro de outra palavra, tá? Quem se arrisca aí colocar uma palavra que tem uma palavra dentro de outra, coloca aí no chat pra gente ter aí o pessoal entender algumas ideias e a gente brincar um pouco também e interagir, tá? Leitura de... Tem um texto, tá? E eu tenho que ler palavras e colocar a palavra correta dentro ali para dar a continuação do texto. Então, palavras sempre com sonoridades parecida, para ele poder fazer essa leitura aí, para você ver se realmente ele está fazendo a leitura da palavra. Leitura de frases, né? Então, ele fazer ali o ligar as frases. Esse daqui é bem legal, essa live, hein? Não percam, não. Assistam essa live. Produção de textos. Como trabalhar produção de texto com os alunos? Da onde a gente começa? Show essa live. Tem essa de frases. Tem mais essa ideia aqui também de frases. Tá? Então, tem as imagens e ele fazer a ligação ali da frase ao que está acontecendo. Ler as frases e numerar de acordo, né, com os fatos. Ler uma frase descritiva de uma imagem, não é do texto em si, né, mas uma frase descritiva. E o que eu vou observar, Kelly? Tá, legal isso daí, mas o que eu observo? Entonação. Como que está sendo a leitura dele? Está sendo fluida ou está sendo pausada? Ele respeita os sinais de pontuação? Como que está sendo essa interação? Um texto, você pode também levar um texto e ao final você vai fazer perguntas sobre o texto, para você identificar se o seu aluno compreendeu o que ele leu. Não é perguntas do texto, é sobre o texto.
Então, coisas do tipo, tem lá um texto em que a pessoa fala, é um texto que teve na prova de fluência leitora. Uma professora, ela ia todo dia para a escola e o cachorro acompanhava ela. E aí, o cachorro fazia isso todos os dias. Um dia, a professora não foi para a escola e o cachorro foi para a escola. Ela, preocupada, pega e vai atrás dele. Chega lá na escola, ele tá lá esperando ela. Ela, né, hoje não tinha aula, tadinho, ele veio. A pergunta para o seu aluno é sobre o quê? Por que o cachorro foi para a escola? O aluno tem que entender o quê? Ué, porque ele é um cachorro, ele não sabia que eles estavam de férias e não tinha mais aula, e ele não tinha que ir para a escola. Ele fez a ação de todos os dias. Então, é o aluno entender o contexto, não é pergunta do tipo, quem era o personagem principal? O professor e o cachorro. Não, quero saber isso. Eu quero saber elementos que compõem. São perguntas, boas perguntas, perguntas pensadas, para levar o seu aluno a pensar sobre o texto. Tudo bem? Observe que em todas essas atividades que eu fui propondo, sempre há valorização do conhecimento prévio do aluno. Foram propostas atividades desafiadoras, que obrigue o seu aluno a mobilizar o seu conhecimento para conseguir realizar o que você propôs para ele. Aquilo que o seu aluno já traz de conhecimento será como seu mapa para você fazer o percurso ali que você vai ter que percorrer quanto aos agrupamentos produtivos, quais atividades realizar e selecionar para os seus alunos, os pontos que você precisa retomar e aqueles que você já pode avançar porque eles já estão dando conta. Quem é esperto aí, anotou, não anotou, vai rever. Vai rever porque se você for esperto, você já tem aí uma atividade para segunda, uma para terça, uma para quarta e uma para sexta. Que a professora Kelly já pensou assim para vocês. Eu trouxe aí coisas diferentes que dá para você também ir fazendo um chururu aí. Então, segunda eu vou fazer uma de escrita e uma de leitura. Na terça eu vou fazer uma disso com aquilo. Na quarta eu vou fazer de parará. Né? Você já vai ter aí um mapinha do que você fazer. Pelo menos a sua primeira semana de sondagem está garantida. Como é muita coisa, dá para fazer 2 semanas de sondagem. O nosso tempo precisa ser maior. Né? Por quê? Nada adianta a gente coletar todas essas informações se elas não vão servir como guia para orientar as atividades que vamos fazer, os agrupamentos que vamos realizar, as intervenções que vamos ter que realizar. Portanto, é fundamental que durante a realização de todas essas sondagens, você, professor, esteja realizando registros de tudo que você está observando no seu aluno. Que você pode, né? Que você pode fazer onde? Onde que eu faço, Kelly? Na própria atividade. Uma atividade como essa. Você não vai escrever aqui atrás no cartão. Você vai fazer o quê? Kelly, né? Você já sabe o que que é. Lê para mim. Você entrega lá a ficha, o aluno tá ali sentadinho. Você vai pegar e vai começar a anotar. Kelly, leu com bastante inferências, buscando informações do texto e não a frase que estava escrita. Ficou olhando a imagem e descrevendo a imagem. Você já vai começar ali, ó. Veio o Jonathan. O Jonathan leu com fluidez, não teve dificuldade em ler as sílabas complexas. Beleza? Jonathan e Kelly pode ser uma dupla não muito bacana, porque a Kelly tá lendo imagem, o Jonathan já tá fazendo até inferência, então não dá. Mas aí veio o Pedro, que ele leu um pouco mais lento, mas ele conseguiu entender. Então ele e o Jonathan pode ser uma dupla bacana. Ó, sua cabeça já vai começar a arquitetar. Sempre uma dica boa, gente, é isso que eu falei do stop. Faz a brincadeirinha do stop. Aluno, leu com fluência, sem fluência, pausadamente, parari, e vai te ticando tudo ali que você for vendo. No final lá do total é observações, é o que você observou a mais que precisa de um olhar diferenciado.
tá bom? E aí você deve realizar esses registros para que você possa ali ter todo um repertório e conseguir ir acompanhando o avanço dos seus alunos. Lá no final, né, mais para frente, daqui a uns 2 meses, você pode fazer outras atividades e você vai fazendo um comparativo. Como que ele estava, como que ele já está, o quanto que ele avançou. Tudo bem? Então, eu espero que todas essas atividades tenham ajudado vocês. Se você ainda não acompanha ou não viu, corre lá no site, baixa aí esse monte de atividade para você entender e correr aí tudo belezinha. Mas antes eu tenho 2 perguntas, deixa eu ler aqui. A Joyce. Tenho 2 alunos de 9 anos e ele tem muita dificuldade para aprender a ler. Já utilizei vários métodos de alfabetização, mas mesmo assim se dificulta. Joyce, quando começa a travar muito assim, a gente começa a investigar outras coisas. Nós não somos médicas, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado como e o que vai falar para os pais. Mas a gente precisa começar a identificar ouvido. Será que ele está ouvindo corretamente? Olhos. Será que ele está lendo corretamente? Né? Ele enxerga? E aí ele consegue fazer essa leitura? Primeiro a gente vai procurar questões mais fáceis. Na terceira hipótese, lá no final, é que a gente vai partir para uma ajuda médica, clínica e tudo mais aí de questões se tem alguma dificuldade, além do que aquelas que o pedagógico dê conta. Mais uma dica que eu vou te dar, eu quero até fazer eu estou pensando já faz uns dias, mas eu espero que até o dia da jornada eu consiga fazer. Mas uma dica, eu dei essa dica no presencial. O aluno, ele às vezes foi condicionado, pode ser o caso do seu aluno, a ler em pedacinhos. O que é ler em pedacinhos? Deixa eu achar alguma palavra aqui escrita. Aqui. Ele lê assim, pato, né? Fica lendo pedacinhos. Depois você pergunta o que é, ele lê de novo, pato. Ele não lê pato, tá? Faz o seguinte com ele. Dá o celular na mão dele e fala assim, tira uma foto do meu rosto. Para lá, deixa ele tirar. Agora tira uma foto aqui do meu corpo. Ele vai tirar. Agora tira uma foto só das minhas pernas. Ele vai tirar. Agora eu quero ver a minha foto, o meu corpo inteiro. Não tem como, porque ele tirou parte a parte. Certo? Pedacinho por pedacinho. Aí você vai falar para ele assim. Para ler, é exatamente isso, amor. Você vai, com o seu olho, fotografar os pedacinhos. Então, fotografa os pedacinhos. Só que para mim, você vai falar a palavra inteira. Você não pode falar em pedacinhos. Na sua cabeça, para você, você pode até falar em pedacinhos. Mais alto tem que ser completo. Então, ele vai olhar, pato. Vai olhar para você e vai falar, pato. E começa a tirar o vício deles ficarem falando, pato. Não, é só na sua cabeça. É para você. O seu olho é uma máquina fotográfica. Quando você tirou minha foto, falou cabeça? Não. Falou corpo? Não. Falou perna? Não. Então você também não pode falar. Então, fotografe os pedacinhos e me fala a palavra inteira. Pode ser uma dica boa que pode ajudar ele. Se a máquina fotográfica com os olhos não funcionar, aí começa a sondar coisas desse tipo. Como é que tá a audição, como é que tá a visão dele, como é que é essa fala dessa criança. Porque, né, geralmente eles carregam aí juntos, né, uma fala já com dificuldade e aí começa a demonstrar o que? Ele não tá, às vezes, ouvindo direito, por isso que tá tendo essa dificuldade, tá bom? Espero que te ajude. Fora do contexto da aula, mas ideia boa. Mariana, o que faço para conseguir uma vaga para ensinar? Já coloquei currículos em várias escolas, mas por não ter experiência, não me dão a oportunidade. Olha, Mariana,
Eu imagino e eu sei que é difícil. Eu sei que é bem difícil isso e fazer o nosso nome não é tão fácil como parece, né? Quem vê aí a professora Kelly, poxa, 23 anos, né? Como que ela começou? O que que ela fez? Como é que foi? Eu comecei numa escola bem pequenininha, quem viu as fotos lá da primeira semana passada, eu coloquei uma foto no Stories, né, no dia do TBT, que é de quinta-feira, da minha primeira turma, era uma escola pequenininha, bem pequenininha, né, era uma casa, na verdade, que se transformou numa escola, né, fizeram uma adaptação e era uma escola. E quando eu cheguei, ela tinha só 12 alunos na sala que eu ia ficar, e desses 12 alunos, eu acabei o ano, o pessoal viu a foto, né, com 21 crianças. E não cabia, tá? Não cabiam essas 21 crianças. E o que que aconteceu? Um que chama o outro, que fala, que vai mostrando. Olha, eu tô tendo aula lá, a professora ensinou, olha meu filho como é que tá isso, vai virando uma rede. E na educação é muito assim, Mariana, infelizmente, né? É muito boca a boca. É um que indica, é o outro que faz, é o outro que vai falando, né? É um que leva o outro. Quando eu trabalhei na faculdade, quantos alunos eu indiquei com maior prazer, né? Eu tinha escolas que vinham me perguntar, vinham me pedir, ah, eu preciso de uma aluna nesse perfil, quem você me indica? Né? E aí indicava, enfim. Durante muito tempo foi assim, essas indicações elas acontecem, elas são muito fortes e elas acabam prejudicando quem não tem esse quem indica, né? Porque daí se ninguém indica, você acaba não tendo as portas abertas. Mas eu vou te dar uma dica, Mariana. Comece por você. E se você começasse a dar aula particular, né? E se você começasse a fazer o seu nome mostrando aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você tem de formação, e aí isso vai ganhando força. Por vezes você pode nem chegar a ir para uma escola, né? Mas você vai ter ali uma carreira muito bem consolidada, muitos alunos, ser reconhecida profissionalmente, porque daí acaba que é a indicação vai correndo assim muito grande e você vai tendo aí a sua chance, né? E até mesmo escolas irem atrás de você, mas não perca as esperanças não. Sempre tem escola precisando, sempre tem. Agora é muito difícil, porque o pessoal entrou em outubro, né? Geralmente é outubro, novembro, dezembro, que começam as contratações. Mas sempre há uma oportunidade. Sempre há. Pode ser uma licença, né? Às vezes substituir uma licença. É não desistir, é ir atrás. É por vezes, o meu marido, muita gente conhece ele, né? Ele ajudou bastante gente também. Ele falava assim para as pessoas às vezes: vai lá, oferece o seu serviço de graça. Você vai estar perdendo alguma coisa? Ah, mas eu não estudei para trabalhar de graça. Não, não é isso. É para as pessoas verem o que você é capaz de fazer. É para as pessoas te darem um voto de confiança. Né? Às vezes numa escola aí, lá e falar, olha, eu não posso vir trabalhar, dar aula de reforço, vocês não estão precisando, né? Eu posso vir 2 vezes na semana de tal horário a tal horário, eu me disponibilizo a estar de graça, é uma forma de você ficar conhecida. Né? As pessoas verem um pouco do seu trabalho, reconhecerem daquilo que você é capaz e quem sabe te dar uma oportunidade. Pode ser uma forma, né? Tenta, não desiste não. Não desiste que vem. E aí vem os benditos dos concursos, né, públicos que acontecem aí. E é uma chance também, tá bom? Mas não perca a esperança. Vai dar certo, tá?